Você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos duas convidadas especiais, Ana Elisa, que é coordenadora do FECAB, importantíssimo, e Penélope, que é a secretária da AMAR, Associação de Moradores da Marina. Então, bem-vindas. Vamos começar falando com a Ana Elisa primeiro, né? Ana Elisa, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua atuação em Búzios, quem você é, como é que você decidiu morar em Búzios. Nossa, essa história é grande. Nossa, faz um resumo. Eu sou moradora de Búzios, eu sou frequentadora de Búzios desde de 80, eu sou velhinha. Eu sou moradora de Búzios, eu vim morar pela primeira vez, quando o Miguel nasceu, meu primeiro filho, né? Meus 3 filhos são buzianos, todo mundo conhece Miguel, Francisco, Manu um pouco menos, porque Manu saiu daqui há um tempo já. Mas eu no Rio, eu sou carioca, eu também estudei jornalismo, eu me formei como atriz em interpretação, eu trabalhei muito tempo como atriz, trabalhei como produtora, como diretora de teatro, de ópera, sempre em teatro. A ópera foi uma experiência extraordinária que eu tive em alguns anos. E eu, na escola de teatro, muito menina, lá na Cal, no Rio, na minha sala de teatro, entrou um argentino, meio figura, que é o Mário José Paz, e eu me apaixonei por ele. E o Mário já tinha a pousada, a Vila do Mar. A Vila do Mar é uma das pousadas mais antigas e tradicionais. Ela está fazendo agora, esse mês, 43 anos, desde que abriu as portas. E então eu estou casada com o Mário, nós estamos casados há 40 anos. E sempre eu habitei desde que eu comecei a namorar o Mário, eu já era apaixonada por Búzios, porque quem não é, né? Quem não é, sabe? Esse lugar extraordinário, geograficamente absolutamente excepcional, né? Com essa que eu não preciso falar aqui. Então eu sempre fui apaixonada e a gente sempre ficou entre Búzios e Rio, com a educação das crianças, com os meus trabalhos. A gente sentia muita falta de cultura, de cinema, nós somos os 2 cinéfilos. A gente ia num gurgelzinho que a gente tinha na estrada de terra pelo Guriri para ver esse filme lá em Cabo Frio, lá naquele cine, era o Cine Tamoio, né? Eu acho que era, como é que era? Era o cine, aquele grandão lá em Cabo Frio. E aí a gente construiu o Gran Cine Bardot, fizemos 27 festivais de cinema, organizamos 18 encontros que se chama Show Búzios, que é o encontro do mercado audiovisual do Brasil, que se tornou o encontro mais importante da indústria do audiovisual aqui em Búzios. Agora o Cine Bardot foi reformado, conseguimos comprar finalmente o projetor com uma verba da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, porque tanto o Estado do Rio de Janeiro como o Ministério da Cultura entendem que o Gran Cine Bardot é um importante equipamento cultural, mas enfim, a gente está aqui falando do Cine Bardot, a gente vai falar do FECAB, né? Então, assim, eu sou moradora de Búzios, uma antiga moradora de Búzios, eu eduquei meus filhos aqui em Búzios, nós sustentamos a nossa família com comércios em Búzios, a pousada e o cinema. Então, a minha vida passa por Búzios, a minha vida adulta passa por Búzios. E como não cuidar de Búzios, né, Márcia? Em que momento você conheceu o FECAB? Né? Conta um pouco da história, da trajetória do FECAB ao longo desses anos e como é que você se identificou com esse trabalho, com essa organização social. Com muita alegria, eu conto porque assim, eu vou contar do meu ponto de vista porque eu entro nessa história num determinado momento. A gente teve a emancipação da cidade e aí logo depois entendeu-se que era necessário a execução de um plano diretor. O plano diretor da cidade é uma
é uma ação que um poder público é que promove, não são os cidadãos. Então, num determinado momento, a prefeitura, a coordenação, através, acredito, da Secretaria de Planejamento e lá os órgãos competentes, apresentaram lá em 2000 essa situação que nós iríamos viver, que Búzios ia realizar o seu plano diretor. Para falar do plano diretor, eu acho que vale toda uma conversa, mas eu vou falar do FECAB. Então, a gente estava num momento, que eu acho que foi ali década dos 90 para 2000, que houve várias atuações, e aí eu preciso citar o Viva Búzios, do Gabriel Jaluzzi, que era uma ONG, que já tinha... a gente teve muitas pessoas muito importantes que foram fundamentais para a defesa, o cuidado e a preservação de Búzios. E o Viva Búzios é uma ONG, que é uma OSC, importantíssima. Então, lá atrás, nessa história, houve um problema. Eu me lembro, outra pessoa que eu acho importante citar, que é o Mauro Temer. O Mauro, quando foi secretário de Meio Ambiente, ele fez um trabalho extraordinário na Azeda, de conservação daquela pérola, né, única, daquele diamante bruto que é a Azeda e a Azedinha e todas as outras, mas a Azeda estava detonada. E houve um momento que houve uma coisa meio espúria, porque houve uma venda que ninguém sabia direito, você deve lembrar. E aí vinha um grupo hoteleiro muito importante, e a gente tem um pouco esse costume, né, de falar, não, o capital está entrando, então cala a boca todo mundo, porque vem um grupo econômico extraordinário e vai trazer progresso, parará, e a gente fala, não, mas peraí, não é bem assim, não estou falando mal do capital, mas não tem salvaguarda, né? Como diz o Mário, não é 007, né? Porque o 00 é o cara que pode matar, né? Então, assim, não é 00, pode matar porque está entrando, então peraí. Então foi uma época muito rica, muito interessante, e casou-se com essa questão do início do plano diretor. E aí o Gabriel, através do Viva Búzios, entendeu rapidamente, e para mim ele foi absolutamente visionário, que era preciso ter um fórum, que as entidades civis organizadas precisavam de um espaço para debater. As pessoas precisavam se ouvir, as pessoas precisavam entender o problema que estava acontecendo no bairro ao lado dela, não só sair um pouco das suas questões mais personalistas, né? E abrir até para entender e fazer um diagnóstico daquele município lá atrás e poder atuar para a gente poder, como sociedade civil organizada, também ser ouvido e considerado na hora de se fazer um plano, que é o plano diretor, onde você vai ter ali as balizes, as diretrizes para onde esse município, essa coletividade vai andar, né? E aí foi criado o FECAB, Fórum das Entidades Civis de Armação de Búzios. O FECAB foi fundamental nessa época. Eles atuaram e eles foram ativíssimos na realização e na condução do plano diretor. E quem participou disso é inesquecível. Eu não participei, eu estava com as crianças pequenas, eu estava fazendo teatro no Rio, eu ia e vinha, mas eu me lembro que os meus amigos e as pessoas estavam aqui atuando. Foi feito o plano diretor, o FECAB, e aí isso é muito interessante, porque o FECAB, depois que foi feito isso, ele dormiu, ele hibernou. Nós estamos na coordenação, que depois a gente vai falar agora disso, a gente está fazendo um trabalho com uma professora extraordinária, Ana Lívia Adriano, da UF, do departamento, exatamente nessa formação, né, de cidadã, digamos assim, e a Ana fala uma coisa que eu adoro, que é assim, um movimento e um fórum, ele não morre, ele se desarticula, mas ele está lá. Então, assim, a imagem que eu tenho é de um urso, um imenso urso, poderosíssimo, hibernando. Ou outra imagem que outro dia me veio, um enorme órgão de uma catedral maravilhosa, que está todo empoeirado com teia de aranha e esse som não sai mais. Mas é um instrumento, é um ser vivo, se a gente quer falar do urso ou desse órgão maravilhoso, poderosíssimo. Então, ele ficou ali, depois desse plano diretor. Em 2019, aí a gente
corta o tempo, vamos fazer um corte de cinema, 2019, a cidade estava, 2018, também num momento muito crítico, porque a cidade estava crescendo, foi antes da pandemia, mas crescendo comercialmente, com uma especulação muito grande, com um comércio muito ativo, de certa forma se pulverizando. E aí houve uma coisa que eu não sei se você vai lembrar, Márcia, que foi o Pacto das Entidades, que foi a associação comercial, aí eu já falo do Thomas Weber na associação de hotéis, associação comercial, associação de pequenas pousadas, então um grupo de entidades corporativas, comerciantes, que entenderam que precisavam afinar um pouco a voz, que um estava falando para um lado, outro estava falando para o outro, e eles fizeram um pacto, eles se reuniram na sede da associação comercial, tinham vários estandezinhos, cada standzinho era a sede de uma associação, e ali houve uma articulação muito interessante dessa classe de comerciantes. Na carona desse pacto, o FECAB renasceu. Não é que renasceu porque ele não estava morto, vou falar a palavra, ele foi de novo reativado, com a Mônica Casarinha, a Cristina Pimentel, a gente viram ali o FECAB, sabe? Alguém olhou para o lado e falou, tem alguma coisa aqui. E aí eu participei. Em 2019, nós tivemos um ano de atuação, onde foram escolhidos 3 temas, poluição sonora, né, que é o problema de todo Búzios, então a questão da perturbação do sossego. Na época a gente escolheu a questão do empachamento, que eram as fachadas, a gente estava com muito arquiteto, a gente estava na iminência dessa descaracterização da arquitetura, do estilo de Búzios. Então, a gente escolheu o empachamento e a gente trabalhou um ano. Eu trabalhei na comissão de perturbação do sossego. A gente fez flyers, a gente fez abaixo-assinados, nós nos organizamos com a OAB e colhemos vários depoimentos de pessoas. Então, a gente trabalhou um ano. Em dezembro de 2019, a gente fez a última reunião e falamos, bom, agora virá o verão, vamos parar e vamos retomar em março. Em março de 2020 veio a pandemia. E aí o urso voltou a hibernar. E só que nesse ano de 2019 eu vi esse urso. E eu falei, caramba, que instrumento genial! Que coisa extraordinária! Porque esse fórum não tem CNPJ, ele não é personalista, ele não é uma instituição com interesses específicos, ele é um espaço de diálogo, ele é um espaço de escuta. E isso é extraordinário para a articulação de qualquer cidade que se queira madura. Né? E uma cidade, um município maduro, ela é feita de uma coletividade ciente do seu papel, né? Moradores, cidadãos cientes do lugar que nós ocupamos na vida pública, independente de poder. A gente não está falando de poder, a gente está falando de vida pública, comum. O que é comum a você e a mim. Políticas públicas. Né? O que é a vida comum a todos nós. Sai do meu IPTU, sai da minha cerca. E é muito importante a minha rua, o meu saneamento básico, a minha água, a minha segurança, o meu sossego, a escola dos meus filhos, o hospital para minha mãe, né? O que nos é comum e que nós estamos, e é tão importante para todos nós. Então eu vi que o FECAB era um instrumento extraordinário e que já existia, porque vai tirar as coisas da inércia, já existia. Então eu estou há um tempo falando nisso. No comecinho Você quer me interromper? Porque às vezes eu falo muito, hein? Não, pode. Vai dando um toque aqui, Você já está gente. antecipando um monte de questões. Porque aí, no comecinho de 2020, acho que 2 ou 3, muito próxima da Ana Lívia, eu falava muito do FECAB, e aí eu falei, caramba, eu vou fazer, e eu realizei lá no Cine Bardot, eu falei, o que eu tenho? Eu tenho cinema, eu sei que a cultura é poderosíssima, e aí eu falei, eu vou fazer uma mostra de cinema, captei recursos com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e fiz uma mostra que se chamava Precisamos Falar do Amanhã. E eu entendi, porque eu falei, vamos fazer uma coisa que a gente possa falar
sobre questões comunitárias através das histórias, porque as histórias são muito potentes, são muito poderosas. Então, quando eu vejo uma história e eu me identifico com o personagem, eu assisto uma cena e um diálogo me abre uma luz. Falei, vamos falar. Aí a gente montou, eu peguei o tema do ESG, que é essa sigla, meio ambiente, ESG porque é em inglês, mas é meio ambiente, a questão da social e a governança, que é um pouco como o mundo corporativo e o mundo público está se guiando nos últimos tempos, né? As pessoas têm que ter um cuidado com o meio ambiente, com a questão social e com a governança. Então eu peguei esses 3 eixos e fiz uma mostra com 3 filmes falando de cada eixo e trazendo pessoas para depois do filme debater. E falei, quem sabe isso vai ser o início de uma nova rearticulação. E foi muito positivo a ideia da mostra, precisamos falar da manhã, porque a gente viu filmes, a gente discutiu, a gente debateu, e 15 dias depois a gente fez a primeira reunião do FECAB. Como é que está funcionando o FECAB hoje? E, assim, quantas associações, né, entidades civis participam do fórum? A gente tem 18 associações participando do fórum. A gente agora, nós estamos... O fórum, ele está se formando ainda, né? São essas coisas que são tão grandes que ela não chega pronta. Então, eu estou com esse entendimento claro de que eu estou trabalhando na formação de algo. Então, ele tem a gente está fazendo até um estatuto, mas eu não quero me antecipar sobre... Aliás, nem é um estatuto, é um regimento. Mas ele tem uma coordenação, que são 3 entidades, então nós fomos nós nos dispusemos a fazer, foi maravilhoso encontrar a Maria Augusta e a Sheila, e a gente tem a Somunear, que é a Associação de Mulheres Negras e Afrodescendentes da Rasa, que é a Maria Augusta, que é a representante da Somunear no FECAB. A gente tem a Associação de Mulheres de Búzios, que você bem conhece, a AMAB, que a Sheila é a representante da AMAB no FECAB, e tem a Associação de Hotéis de Búzios, que eu sou representante. A Maria Augusta e a Sheila, assim, ter trabalhado esses 2 anos com elas foi um presente, porque a seriedade, o compromisso, a integridade, é uma coisa assim extraordinária. E aí, então, o FECAB, ele volta a falar sobre a natureza dele, ele é esse fórum. Então, um fórum é um espaço de debate. Ele não tem CNPJ, ele não tem estatuto, ele é esse lugar de mobilização. Ele é esse lugar de articulação. E nesses 2 anos, ele foi muito, muito feliz, porque a gente começou com um grupo imenso, nós tivemos, foram votados 3 ações para se trabalhar, para a gente poder ter um pouco de foco, como diz o Mauro Temer sempre, a gente se perde. Então, nós fomos, para esse biênio, nós escolhemos a questão que permanece da perturbação do sossego, né, o problema da violência que todo buziano vive aqui, com som alto, com baderna e tudo quanto, festas, comércios e tudo quanto. Então, esse foi um eixo. O outro eixo foi um trabalho sobre o plano diretor que viria, que é todo um tema. E o terceiro eixo, que a gente se viu muito, porque já estava na iminência, já estava acontecendo, foram as obras do centro, porque a gente não entendeu a forma, ali no FECAB foi muito discutido a forma e o conteúdo, ali foi forma e conteúdo de como foi feito e como se lidou com Então foram essas três comissões. Essas 3 comissões nós tivemos reuniões mensais. Dessas reuniões, muitas coisas aconteceram. Nós tivemos, por exemplo, sobre a obra do centro, uma audiência pública, houve reunião com o prefeito, houve mobilização do Ministério Público, houve grupos paralelos que se desenvolveram e se juntaram para trabalhos que estão fazendo e são muito importantes, como essa questão da perturbação do sossego, porque está muito adiantado para a gente conseguir
mudar um pouco a toada dessa música, né? Porque essa toada a gente há 20 anos ouve a mesma toada, fala, não tem decibelímetro, pelo amor de Deus, né? Nem vamos entrar nesse assunto. Aí, para vocês entenderem, nós estamos terminando esse biênio agora, a Somuniar, a AMAB e a AHB vai terminar em março de 2025, quando virão 3 novas entidades que serão para poder fazer essa coordenação. A gente quer deixar esse nosso mandato com um regimento interno, porque como ele é um espaço aberto, ele pode... a gente ficou muito tempo nesses 2 anos discutindo isso. Mas qual é o papel? Qual é o lugar? De repente a gente falava, eu me lembro de pessoas falando, mas eu não dou conta de fazer um plano diretor, porque um plano diretor é por... Claro que não vamos dar conta, não é esse o nosso papel. Então a gente quer, e a gente está trabalhando com o Departamento de Serviço Social da UF, para a gente deixar aprovado um regimento interno, que isso é importante para a gente ter um chão, né? É um regimento que vai ser aprovado e, com sorte, também deixar aprovado já a definição, as pautas de ação para esse novo biênio, que me parece, aí sou eu falando, o plano diretor é o grande tema, porque ele vai ser, em princípio, ele está com a revisão caducada, em princípio a gente tem indícios de que o poder público vai promover essa revisão do plano diretor, e a sociedade civil é importantíssimo que ela esteja articulada, né? Como é que a população pode se informar dessas ações que o FECAB, né, que o Fórum das Entidades Civis, que ela conduz? Como é que pode participar? Como é que quem não está vinculado a nenhuma associação pode conhecer o conteúdo dessas discussões? Pois é no gerúndio, estamos fazendo, né? Não está pronto. Então, como meu amigo fala, é no gerúndio. Então, a gente tem uma dificuldade, esse é um problema diagnosticado, que é a questão da comunicação. A gente não tem Instagram, a gente não tem... Então, a gente precisa, e isso é um entendimento de que é preciso estruturar essa comunicação, ferramentas para isso, para que as ações do FECAB estejam divulgadas, as reuniões, ele é um fórum, então ele é aberto. Fala todo mundo, 3 minutos, às vezes eu fico ali na coordenação, eu dou uns gritos, mas 3 minutos, todo mundo é ouvido, todo mundo é considerado, e o que é muito interessante desse espaço é que ali você consegue uma articulação. É muito importante essa comunicação. Para responder um pouco, então, isso, a gente está com uma questão que é agora a criação de um pequeno grupo que vá cuidar da comunicação do FECAB. O FECAB se reúne todos os meses, uma vez por mês, na primeira terça-feira de cada mês, às 5h30 da tarde, na Escola José Bento Ribeiro. Isso é sagrado. Toda primeira terça-feira do mês, às 5h30, a gente vai para a Escola José Bento Ribeiro. Eu quero agradecer aqui a diretora Thelma, que é uma mulher extraordinária, mais uma, e sensível, e nos acolhe. Então, reunião do FECAB, primeira terça-feira do mês, 5h30 da tarde, na Escola José Bento Ribeiro Dantas, a gente está lá. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. O regimento que a gente vai fazer, que a gente cria, é porque... E aí eu acho que é muito legal a presença da AMAR, das meninas da AMAR aqui, porque elas estão exatamente nesse trabalho de reativar uma associação. Então, a gente está fazendo... As pessoas vão ser ouvidas, vai ser discutido, vai ser debatido, e na hora do voto para alguma ação que o FECAB tenha que tomar com o colegiado, as entidades é que votam. Então, o voto é das entidades. Por isso é que é tão importante a gente está fazendo um pouco um caminho de frente para trás, né, aqui. A gente estava conversando aqui,
e acho que a gente, mulher é cozinheira, né? Eu estava falando disso. A gente não está falando do prato que a gente vai servir, a gente está falando do caldo que a gente está preparando. E a gente vai usar esse caldo na preparação do nosso prato. E esse caldo é fundamental. Se a gente não tiver o mesmo apuro, o mesmo cuidado com os ingredientes, se o caldo não ficar bom, o prato não vai ficar bom. Então, o caldo é essa participação individual no coletivo. Penélope, você como representante da AMAR, acredito que tenha participado já de várias reuniões do Fórum das Entidades Civis. Que contribuição o Fórum traz para a associação, no caso específico da AMAR? Eu vou te interromper, Penélope, só para dizer, para falar a verdade aqui, porque é o seguinte... Não, é porque elas vieram, elas chegaram na terça-feira, na última reunião, a AMAR chegou. Foi a Rosane e a Sônia. E foi genial, porque elas estavam contando a experiência que elas estão tendo de reativar uma associação. Então, elas também estão no início, Márcia. Por isso é que foi muito importante, que eu achei interessante, porque eu falei, vamos conversar com vocês, mostrar o passo a passo. O passo a passo de novas moradoras, e elas vão poder falar melhor sobre isso, mas é muito importante porque o encontro com o FECAB se deu há 3 dias atrás e nós já estamos aqui. Entendi. Não, isso é importante que ela está trazendo, porque a dificuldade que a gente está encontrando, e quando você estava fazendo esse relato, eu me lembrei de uma situação, porque eu tenho uma experiência grande no Rio de Janeiro, eu vim para Búzios. Nós planejamos a nossa aposentadoria, escolhemos o bairro da Marina, passamos por vários bairros de Búzios e falamos, é aqui que a gente quer ficar, e foi muito legal. Vocês não têm ideia de como é que foi a construção da nossa casa, porque a gente queria exatamente trazer essa ideia que Búzios já tem, de como as casas têm que ser construídas, etc. Tal. Então, quando eu entrei no meu terreno, no meio do meu terreno tem várias aroeiras, eu falei, isso aqui não se mexe. E eu me lembro... eu no Rio trabalhando, o pedreiro liga e fala assim, olha, eu estou vendo aqui as medidas da arquiteta, não sei o quê, eu acho que eu vou ter que cortar uma dessas. Eu falo, de jeito nenhum, se eu mudo o projeto, mas se eu não me mexo... Então é lindo porque fica em volta assim a casa e no meio estão as aroeiras que a gente queria. Uma outra coisa que a gente fez, tentando trazer também essa ideia da própria cidade para casa, foi aproveitar material de demolição. Então, se você chegar na minha casa, cada porta, cada janela tem uma história. Tanto foi doada por alguém, um amigo que estava fazendo uma reforma e deu a casa, ou então, eu sou professora universitária, eu saía da universidade às 10h30 da noite, eu não dirijo, meu marido ia me buscar, ele dizia, vamos dar uma volta? Aí parava numa caçamba, olha que porta linda, fazia tão romântico, mexia no lixo às 10h30 da noite. Enfim, a casa tem essa ideia, a gente quis preservar essa coisa de Búzios, de conservação do material, reaproveitamento do material, e a gente fez tudo nesse sentido porque era o nosso projeto aqui. E aí, lembrando do que você falou, no Rio eu tive várias experiências, sempre trabalhei com questões populares, e durante um tempo eu coordenei um projeto que chamou-se República das Crianças, do governador Marcelo Alencar. E aí eu dirigi a República das Crianças, ficava ali no coração da Tijuca. E aí eu trouxe uma ideia do Frenet, que é um educador francês, de fazer todas as sextas-feiras reuniões com as crianças da casa, eram meninos e meninas. Foi um projeto inovador nesse sentido, porque você uniu no mesmo espaço meninos e meninas, e se você pensar na trajetória do acolhimento de crianças, determinada idade ficava no lugar, meninos num canto, meninos no outro, a gente trouxe todo mundo para casa, e aí a gente fazia todas as sextas-feiras uma reunião onde se discutia, né, eu avalio que foi legal, que não foi legal, e eu faço uma proposta. Aí você imagina 40, 50 crianças, meninos de rua, meninos e meninas, dentro de uma sala que não estão acostumados a conversar e discutir, e o que você traz, não serem ouvidos, falando. Gente, era uma loucura. As primeiras sessões, os educadores falavam assim, Penélope, você quer continuar com isso? Eu falei, tenho absoluta certeza. Então, assim, tinha um menino ali, eu estava falando aqui, ele dizia, não concordo, me jogava uma caneca. Eu desviava assim a caneca. Bom, 2 meses depois, o cenário era outro. Pessoas paravam, ouviam, fizemos os representantes, elegemos os representantes da casa, porque foram ouvidos, é fundamental, porque é um universo
E tem até um vídeo que eu falo isso, assim, esses meninos não estão nos livros. Nós estamos descobrindo essa experiência aqui. Então, eu trago isso agora para Búzios. Quando a gente começa a revitalizar a questão da Marina, que eu tenho assim, um profundo respeito pelo nosso presidente, que é o Lúcio Satamini, que é uma pessoa que tem experiência enorme, ele conhece desde o início, né, toda a história, que começa ali, quando se abre aquele canal na Marina com o Modiano, etc. Tal, o Lúcio tem toda essa história. Então, quando ele começa a falar, eu paro assim, fico ouvindo, porque ele tem toda, não só toda, mas tem uma experiência enorme sobre esse trabalho comunitário que eu acho da maior importância. E aí a nossa grande dificuldade hoje, mal comparando, é a mesma questão que eu trouxe dos meninos de rua. Sentar com a população do bairro, e aí utilizamos muito os grupos no WhatsApp, essa coisa assim, em que cada um joga uma caneca. E a gente tem que desviar e contemporizar e falar, olha, não é bem assim, vamos fazer dessa maneira, né? Então está sendo um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo há um lado positivo de que você, a cada momento, tem alguém entrando e falando, não, eu quero participar, entendendo que a força do coletivo é fundamental para você construir não só o bairro, mas o próprio município, ajudar na própria construção do município. Penélope, nessa retomada da associação, o que você, assim, na sua opinião, o que está motivando os moradores, a população em geral, a se reunir, a discutir mais a cidade, que, como a Ana falou, estava adormecido. Uhum. E eu percebo nas redes sociais, de uns 2 anos para cá, que acho que até a pandemia favoreceu isso um pouco, né, dessa reunião. O que motivou o bairro, os moradores do bairro, a tocar em frente à AMAR? Vamos voltar com a AMAR, vamos fazer reuniões? O que motiva isso e tantas outras associações que estão se reativando? Eu penso o seguinte, né, é um pouco que ela falou, né? Quando eu cheguei, nós estávamos escolhendo um local para como nós vamos passar a nossa aposentadoria. Assim como você, eu tenho uma experiência, né? Fiz 50 anos no ano passado de casado. Então a gente tinha uma experiência. Onde é que nós vamos passar a nossa aposentadoria? Onde é que vai ser? E viemos olhando, Cabo Frio, Arraial. Quando nós chegamos aqui em Búzios, é aqui que a gente... Então eu acho que Búzios cresceu muito rapidamente, é uma coisa assim meio que preocupante. É só você pegar os dados do IBGE, ela praticamente dobrou. E a gente começa a perceber que se a gente não tiver um plano e uma ação conjunta de preservar o município, a gente perde esse município, esse paraíso que a gente tem. Então, acho que isso motiva os moradores no sentido de que se a gente não tomar a rédea, né, desse desenvolvimento das coisas que estão acontecendo, a gente perde esse local que para a gente é importante. E tem uma característica ali na Marina, que você tem muita gente chegando que não é nativa do município, mas que adora isso aqui e quer preservar. Então, muito desse movimento de tentar articular novamente a associação vem desse desejo de respeitar esse espaço e mantê-lo da melhor maneira possível, né? Eu acho que isso é um dado motivador da associação. Ana, como coordenadora, né, de associações, ONGs, conselhos, movimentos, frentes de lutas sociais, como que o FECAB consegue ser apartidário? Fundamental. Sim, de novo, fundamental. O FECAB é apartidário, ele não é personalista, não tem ninguém ali que fala fulano do FECAB, não existe isso. Ele não é institucionalizado, ele não está ali para defender, ele é um espaço onde todos terão o seu lugar e a sua vez de expor o que lhe causa desconforto ou o que lhe causa conforto e você ali generosamente está para partilhar, eu prefiro partilha do que compartilhar, para partilhar com os outros. Então, ele é um espaço absolutamente democrático. A Ana Lívia, essa professora, no último encontro que a gente teve, que a gente senta, Sheila,
Maria Augusta e eu, com um caderninho, a gente volta para a escola. Com a Ana, né, pela internet, a gente faz virtual, e a Ana falou outro dia uma coisa que ela falou: como é que a gente vai fazer um percurso mais democrático em Búzios? E o FECAB é um instrumento que está adequado a isso, porque a gente vai organizar uma reunião onde a gente vai ter uma pauta determinada que vai ser a partir dos assuntos surgidos no coletivo. As pessoas vão falar o que elas querem falar num tempo curto. É chato, Márcia, às vezes, é demorado, às vezes eu me meto debaixo da mesa, mas... A caneca, né? A caneca no começo, mas eu tenho aprendido muito, porque eu sou muito ansiosa, tenho aprendido muito a poder ouvir, e a Ana às vezes fala para mim: ouvir o que você não quer ouvir, ouvir o outro que pensa completamente diferente de você, e eu poder tolerar com o meu e dar, e não é nem tolerar, porque tolerar é o primeiro, tolerar é muito básico. Eu poder abrir dentro de mim uma escuta para entender que o lugar do outro não é o meu, e que eu tenho eu acho que o dever, eu acho que é um dever de nós. Eu acho que eu volta e meia eu me vejo falando isso. Nós precisamos ser melhores como cidadãos. Então a gente precisa se formar nessa cidadania para a gente poder ter a altura disso que você falou, Penélope, de receber, de preservar e de cuidar esse lugar, que é um lugar que ninguém precisa falar, pelo amor de Deus. Olha para, né? Olha para a direita, olha para a esquerda e vê o que é o lugar que nós habitamos. Então, não tem o que se dizer aqui. Então a gente tem que... E há muitos interesses, porque há legítimos, mas é preciso colocá-los com clareza em cima da mesa e serem discutidos. E o meu interesse, ele tem um limite, que é o seu, o dela e o dela. Que é o próprio exercício democrático. A política é isso, a política com P maiúsculo. Eu acho que tem aí, se você me permite, eu acho que a gente tem que mudar a cultura da política em Búzios. A gente está com uma política, que é uma política partidária, essencialmente, muito atrasada. É um atraso o jeito como a articulação política se dá, porque ela é personalista, ela é do compadrio, ela é clientelista. Então, as famílias se organizaram um pouco assim lá atrás, mas isso já micou, a cidade já é outra. Então, a gente tem que passar para uma política com P maiúsculo. Tem uma coisa que pode até parecer um pouco agressiva, mas assim... Eu não suporto essa coisa de político que está falando e fala beijo no coração. Beijo no coração? Beijo no coração? Eu não te conheço, você não me conhece. Você está aqui pleiteando um cargo. Me traga projeto, me traga estudo, me traga ideia e vamos discutir. Beijo no coração é para o meu círculo íntimo. Então isso não é um papo. O papo é inadequado. Nessa mesa não cabe isso. E é esse o papo que rola aqui. E para mim isso é um imenso atraso, isso me indigna. Eu sou uma pessoa que sou movida um pouco por indignações. Eu acho que a questão que nós estávamos discutindo lá fora, sobre a questão da necessidade de formação do cidadão. Isso é importante, porque cada um de nós acaba tendo uma representação equivocada do que é o próprio exercício democrático. Voltando a essa experiência que me marcou profundamente, que foi a coordenação da República das Crianças, quando nós passamos para a segunda etapa, que foi eleger os representantes da casa, eu lancei a ideia numa das reuniões. Vamos então escolher alguns representantes, né, que estarão presentes na hora para sugerir isso ou aquilo que faremos na casa, não sei o quê, blá, blá, blá. Algumas pessoas se candidataram, né, tal. Aí foram fiz uma reunião só com eles e falei, bom, então é o seguinte, vocês têm que pensar um projeto, o que vocês vão oferecer para casa, o que vocês consideram importante, o que está faltando, se vocês gostariam, e podem sair em campo que eu dizia, o quintal onde eles moravam, era uma república mesmo, né? E me tragam, né? E façam a sua campanha, não sei o quê. Aí daí que passou um tempo, me veio um menino com uma listagem. Eu falei, o que é isso? Tia, já ganhei as eleições. Eu falei, a eleição como? Isso aqui são todas as pessoas que vão votar em mim. Eu falei, mas não é assim. Vai ter um dia para a eleição. Não, tia, quando eu morava não sei aonde, era assim que acontecia. Porque esse é o exercício.
Então, a própria noção de democracia, ela se modifica, né? Você tem um tanto de pessoas, você acha que aquilo que você fala é que vai acontecer. Então, lá na AMAR, né, Rosane faz parte, nós formamos 2 grupos de trabalho. Né? Teve uma reunião inicial que aconteceu no Aretê, né? Gentilmente o Carlos Werneck cedeu espaço, mas muitas pessoas compareceram, etc. Tal, e ali foram elencados alguns pontos que nós considerávamos fundamentais para a melhoria do bairro. 2 questões que surgiram. Foi a questão da segurança e uma outra questão que depois até o vereador Rafael Braga lançou, que é esse projeto que já existia anteriormente, né, da coleta seletiva do lixo, que eu acho um absurdo, isso não está acontecendo agora em Búzios, e nós fizemos também um grupo para discutir essa questão. E aí nós falamos o seguinte, temos que sair, um trabalho assim árduo, de sair e ir nas ruas e perguntar às pessoas o que elas tem que ouvir, né? O desejo é nosso e daquele pequeno grupo que estava lá, mas o coletivo, as pessoas que moram na Marina são muito maiores. Então, temos que ir nas ruas, conversar com as pessoas, saber o que elas pensam, onde elas desejariam que estivessem os depósitos, onde fica mais fácil, etc. Tal. Então, é um trabalho que envolve muito mais. Você sai com uma listagem, olha, é isso que nós queremos. É ouvir os moradores do bairro. Discutir as ações, exatamente, como é que vamos chegar lá, como podemos. Podemos chegar lá, né? Isso é o pulo do gato, não é é o pulo só do gato. Fazer, a gente sabe o que tem que fazer, mas como? Por onde até porque começa? Tem que ser o desejo de aí todos, entra o né? papel do FECAB como esse coordenador, né, de ideias, de vontades, importante. De necessidades. Exato, Márcia. Eu dei um exemplo que foi muito interessante, como o FECAB, porque a gente precisa desse instrumento. Eu dei um exemplo numa reunião, a Associação de Moradores do Centro queria fechar, e até foi um pouco a consequência, essa obra que foi bem desastrosa, mas não vamos falar nisso, mas havia muitos moradores do centro querendo fechar o centro para os carros, para o trânsito. E eu fui numa reunião e eu, quando vi o plano, a ideia da Associação de Moradores do Centro era desviar o trânsito pela Estrada da Usina e iria escoar pelo Morro do Maitá. E quando nós vimos o plano, a gente perguntou, mas já sentamos com a turma do Morro do Maitá? E isso é que porque você não pode tomar uma decisão implicando a vida do teu, né, do seguinte, que é que a gente vive isso o tempo todo. Falta planejamento, né? E também tudo, né, Márcia, educação, porque você conhece a Pousada, você sabe onde é que eu estou, você sabe nesses 43 anos, a quantidade de comércios que se instalam ao lado de uma pousada e botam 4 caixas de som e ligam e dizem, eu preciso trabalhar. E a nossa fala, para você trabalhar eu preciso ir embora, porque o que você está deixando claro é que se para trabalhar você precisa acabar com o sossego da rua para você vender. Então, para você trabalhar, o meu negócio vai falir, vai quebrar, porque eu vendo sossego. Então, assim, aí isso é que é estarrecedor. Como é que isso ainda é uma prática? Nós estamos em 2024. É o que a Penélope está falando. Como é que a gente está falando de coleta coletiva, de descarbonização da cidade? Onde estão as ideias? Como é que vai ser Búzios daqui a 10 anos, Márcia? Quem que está conversando sobre isso? A gente está falando do plástico que é consumido nessa cidade? Ou a gente está falando vou fazer aqui, vou arrumar uma consulta médica aqui, eu vou arrumar um lugarzinho aqui, eu vou arrumar um empreguinho ali. Então, escola. Essa cultura, ela é nefasta, ela não nos deixa avançar, ela é um atraso. E o FECAB é esse órgão dessa enorme catedral que se chama Búzios, né? A aldeia da armação dos Búzios, essa enorme aldeia, esse violento e maravilhoso animal que é a coletividade da sociedade civil organizada. E que, inclusive, eu acho que funciona até com a possibilidade de você organizar as ideias para que elas tenham representatividade. Quando, às vezes, eu vou a alguma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, as coisas ficam soltas. A pessoa chega lá, fala, mas ela está falando por ela, e tem que falar por um grupo. Então, por isso o FECAB. Exatamente. Né? Morel, numa entrevista, esse é o papel do FECAB. Numa conversa aqui no início do podcast, o Morel, assim que assumiu o Conselho Comunitário de Segurança,
ele disse que as pessoas, o cidadão, né, ele reclama, ele denuncia, mas muitas vezes ele não acompanha o desenrolar e o fechamento daquela questão. Aí entra o FECAB, né? Estamos aqui para acompanhar esse processo que cada associação, cada entidade traz, né? Vamos eleger as prioridades, porque, né, tem um tempo, claro, para cada ano, eu sei que vocês, todo ano, eu sei que vocês estipulam metas, né? E o FECAB é gigantesco por isso, por conseguir acomodar todos esses processos que não são só reclamações, denúncias, mas são soluções também, os meios de atingir as soluções. Prioridades e os caminhos a serem seguidos, porque às vezes as pessoas até têm excelentes ideias, mas são impossíveis naquele momento. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, acho que é um fórum importante nesse sentido. E outra coisa, só mais uma coisa, né? Assim, segurar a onda da ansiedade, né? Então, assim, não ser imediatista. Não é um trabalho imediato. E é o que a gente vem vendo, a gente acompanha, todo mundo que faz esse tipo de trabalho, né? Entende que tem pessoas que chegam ali ansiosas, querendo resolver o seu problema, né? Mas não é apenas um acolhimento nesse sentido, porque é preciso que a gente entenda o lugar da cidadania em Búzios. Ainda não alcançou. Búzios é um município, e a gente estava falando sobre isso antes, né? Não é uma prerrogativa de Búzios, eu acho que é uma prerrogativa do nosso país. O Brasil nós brasileiros temos uma dificuldade de entender o que é o lugar do cidadão na vida pública. O poder no melhor sentido da palavra poder, né? Poder não ligado a domínio, poder ligado à voz, poder ligado a essa harmonia de visões, de desejos, né, para o bem-estar de todos. E aí entra aqui, desculpe, só a questão da cobrança, isso que você está trazendo, né? Como as pessoas não acompanham, porque a gente ouve muito, e no grupo do WhatsApp aparece muito, mas o que a associação está fazendo? Aí eu vou lá, olha. Bom, você não é associado, né? Para começar. Para começar, porque é fundamental. Né? Qual é a sua contribuição nisso? Você cobra sem dar nada, né? Exatamente. Aí quando acontece alguma coisa, por exemplo, como eu estava comentando com vocês, o convite que surgiu para fazer parte do Conselho dos Idosos, foi em função do quê? Da associação. Né, como representante da sociedade civil. Então, as pessoas não entendem, viu por que é importante a associação? Porque através dessa representação você pode estar ajudando e orientando a questão dos idosos em Búzios. Então, isso é importante. Agora, se você não é associado, como você vai fazer isso? Perfeito. Vai chegar lá e falar, vai ficar no ar, né? Perfeito. Bom, para encerrar, nosso tempo, né, tá esgotando, eu queria ouvir a sua opinião, Ana, né, nesse trabalho aí ativíssimo, de o que Búzios tem de pior e melhor quando se trata de discutir a cidade, de reunir grupos, entidades, movimentos. O que você acha assim? Pior é disso? Talvez. E o que é o melhor? Melhor eu estou procurando. Eu estou procurando. Todo dia eu estou procurando. Acho que todos, né? Eu acho que o FECAB continuar já é um... coisas assim, a Sheila... Meu Deus, a Maria Augusta, encontrar a Penélope, a Rosane, você, a gente encontra todo dia. Na verdade, eu vou até falar uma coisa assim, eu acho que todo dia a gente encontra coisas muito legais. Resistência. Eu acho que ações, pessoas ativas, pessoas que estão olhando e sabendo que elas têm, que o que elas vão fazer muda. Elas vão contribuir. Se ela não fizer nada, vai ficar pior. Isso que eu acho assim. Outro dia nós saímos de uma reunião no conselho, aí uma pessoa falou para mim, tudo igual, né? Eu falei, pois é, mas imagina se a gente não estivesse aqui, como que estaria pior? Então isso eu acho que é uma coisa importante. Porque resgatar na nossa necessidade de transformação, porque somos nós que transformamos. Só. Ninguém vai transformar nada por mim, por você, somos nós. Isso, né? E a gente só transforma o que a gente conhece. Isso eu já aprendi. Do alto dos meus 60 anos. A pessoa só pode transformar o que ela conhece. Então,
sabe, falar assim, mas se você não conhece, você não transforma. Você vai ficar tomando chopp e falando, mas transformar sem conhecer, isso não é possível. Agora, eu acho que um ponto importante para falar das dificuldades que a gente enfrenta aqui é o personalismo. É uma mentalidade de propriedade do espaço coletivo. Então, isso é muito complicado porque ela se dá em vários âmbitos. Ela se dá desde a pessoa que que nasceu aqui. Então, eu já ouvi várias vezes. Uma vez eu parei, estava saindo da minha casa para trabalhar, tinha um cara com um carrinho jogando entulho. Típica, né? Conheço ele, família. Falei, mas o que você está fazendo? Você não pode parar o teu carro e jogar entulho na via pública. E até foi engraçado, porque ele falou, você não tem mais nada melhor para fazer, não? Falei, menina, eu tenho um monte de coisa melhor para fazer, você acha que eu quero ficar aqui brigando com você? Mas você não pode. Então essa coisa assim, eu sou daqui, eu posso. Ou eu tenho esse cargo, eu posso. Ou que eu tenho assim, me debatido muito sobre a questão do legislativo aqui, eu tenho esse acesso, então você fica comigo porque eu te acesso privilégios. Isso é um atraso. É o que eu falo para as pessoas, pega a consulta, pega a vaga na escola, faça tudo isso, mas não vota nesse cara. Porque o que esse cara está fazendo, ele está se apropriando do serviço público e vendendo para um benefício próprio o seu cargo de vereador. Vereador não é despachante. Vereador, quantas vezes eu ouço isso? Eu vou votar nele que ele resolve meus problemas. Vereador não é isso, gente. Vereador não é despachante de escola, de creche, de hospital e de rua. Vereador tem que estar falando de projeto. Do que Búzios vai ser daqui a 15 anos, do que a gente vai fazer com a mobilidade, com a titica de mobilidade que existe nessa cidade e todos os outros problemas que a gente convive. Então, o maior problema para mim, eu acho que é essa mentalidade. É um problema cultural aqui, que é um problema que vem desde 1500, né? Eu chego, eu sou prima do rei, eu tenho privilégio. Mas eu acho que é uma prima educação... do rei, tchau. É uma educação que, na verdade, incentiva o individualismo. Total. E aí você, por exemplo, no bairro da Marina, você não tem só os moradores da Marina, você tem pessoas que prestam serviço ao bairro, circulam o dia inteiro ali. Aí quando retira, por exemplo, aquela ponte, isso é extremamente nefasto. E as pessoas que trabalham no bairro, que não têm condução, como é que ficam? E ninguém se mobiliza. Não é uma prioridade, mas é uma prioridade. Claro, porque você tem pessoas que circulam ali, você tem estudantes. Então a gente tem que pensar o bairro como um coletivo das pessoas que moram lá, as pessoas que prestam serviço, né, e estão o tempo todo, e os turistas, as pessoas que frequentam a praia, não é isso? Isso aí. Bom, o recado foi dado. Quem não está vinculado a nenhuma associação ou movimento, que procure a do seu bairro, né, o movimento com que a pessoa mais se identifica. Às vezes não é uma associação de moradores, é uma ONG, claro, né, mas procure esses mecanismos. O FECAB, desejo muito sucesso nessa nova gestão, né, que está para vir aí, nossa nova etapa, com essas novas ferramentas que vocês estão buscando. Mas eu vejo nas redes sociais, vocês sempre publicam um cartaz dizendo o dia, a terça-feira, o horário, isso, o local das reuniões. Aparece lá. A gente vai ter alguém, vai chegar essa pessoa que vai fazer um Instagram, mas acho muito importante, Márcia, é toda primeira terça-feira, às 5h30 da tarde, na Escola José Bento Ribeiro, que é em frente à Caixa Econômica Federal. Está no meio do caminho para todo mundo. Então, eu faço também um alerta e um pedido aqui para as pessoas participarem das suas associações e cobrarem que essas associações estejam representadas no fórum. Porque é muito importante a gente não fazer, por equívoco ou por ignorância, escoar o meu trânsito na rua do outro. Vamos nos ouvir, vamos nos falar e vamos ver juntos como é que a gente organiza
esse paraíso que todos nós sabemos. E o que a Ana está trazendo, aí eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, né, de convidar os moradores, né, da Marina, né, que se associem, e que só existe o fórum porque existem pessoas que pensam diferentes. Isso é fundamental, o exercício democrático se sai exatamente nessa troca. Ah, não concordo com isso. Que bom que você não concorda. Exato. Vamos participar do fórum e discutir. Então se associem. E vamos à reunião do FECAB. Participe das reuniões do FECAB. Bom, muito sucesso, né, para o retorno da AMAR, e que o FECAB ressurja das cinzas, né, é mais poderoso do que nunca, porque, como você falou, é um urso adormecido que já está bem acordado, bem desperto. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Obrigada, Tanela.